Disposição preliminar. Art. 1º, esta lei consolida a legislação tributária do município de Cruz Alta e estabelece o Código Tributário Municipal, atendendo à disciplina fixada pelo Código Tributário Nacional. Livro 1, parte especial. Título I do Sistema Tributário Municipal. Capítulo 1 dos Tributos Municipais. Art. 2º, os tributos de competência do município são os seguintes. I. Imposto sobre a. Propriedade predial e territorial urbana. B. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência da União ou dos Estados. I. Taxas de a. Licença para localização ou exercício de atividade. B. Verificação de funcionamento regular. C. Licença para execução de obras. D. Vistoria. E. Publicidade. F. Licença para ocupação ou uso do solo, em vias dos logradouros públicos. G. Apreensão e depósito. H. Abate de gado. I. Licença para funcionamento em horário especial. J. Expediente. L. Cemitério. M. Serviços urbanos. U. Licenciamento ambiental. Redação acrescida pela Lei Complementar nº 31/2003 avos. 1. Coleta de lixo. 2. Iluminação pública. 3. Limpeza e conservação de logradouro. 4. Defesa contra sinistras. N. Serviços diversos. I. Contribuição de melhoria. Capítulo 2 do fato gerador. Art. 3º é fato gerador. I. Do imposto sobre a. Propriedade predial e territorial urbana. A propriedade e domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana, contínua ou descontínua, urbanizável ou de expansão urbana do município. B. Serviço de qualquer natureza e a prestação de serviço por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo. I. Da taxa. A. O exercício regular do poder de polícia. B. A utilização, efetiva ou potencial, de serviço público municipal, específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posta à sua disposição. I. Da contribuição de melhorias, o acréscimo no valor do imóvel localizado na zona beneficiada, direta ou indiretamente, por obras públicas executadas pelo município. Título I dos impostos. Capítulo 1 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Seção I da incidência. Art. 4º Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana incide sobre a propriedade, a titularidade do domínio útil ou a posse a qualquer título de imóvel, edificada ou não, situada na zona urbana contínua ou descontínua, urbanizável ou de expressão urbana do município. Primeiro, para os efeitos deste imposto entende-se como zona urbana a definida em lei municipal. Segundo, a lei poderá considerar urbanas as áreas urbanizáveis, de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio. Terceiro, o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana abrangem, ainda, o imóvel que, embora localizado na zona rural, seja utilizado, comprovadamente, como texto incompleto, de recreio. Quarto, para os efeitos deste imposto considera-se I. Prédio, ou imóvel edificado, compreendendo o terreno a respectiva construção e dependência ou anexos. I. Unidade predial, prédio ou parte de prédio que compõe a instalação independente de residência ou de atividade comercial, industrial ou de prestação de serviços. I. Terreno. A. O imóvel sem edificação, contestada e área que permaneça a construção, na forma da lei. B. A sobra de área onde se localiza o prédio e que também permita a construção. C. A área com construção em andamento, incendiada, paralisada ou em ruínas, e ainda, com prédios obsoletos e inadequados. IV. Terreno padrão, o que possuir 12 metros de testada por 30 metros de profundidade. V. Gleba, o terreno com área igual ou superior a 10.000 metros quadrados, independentemente de sua localização, excluído da legislação agrária pertinente. Seção II da base de cálculo. Art. 5º A base de cálculo do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é o valor venal do imóvel. Art. 6º O valor venal do imóvel será determinado pelo critério de avaliação cadastral, em função dos seguintes elementos. I. Na avaliação do prédio, o preço do metro quadrado de cada tipo de construção, a área e o estado de conservação do imóvel. I. Na avaliação do terreno, o preço do metro quadrado do terreno padrão, a forma e a área real ou corrigida, relativa a cada zona fiscal. I. Na avaliação da gleba, o valor do hectare e a área real. Art. 7º O preço do metro quadrado de cada tipo de construção será fixado levando-se em consideração I. A estrutura da construção. I. Seu acabamento interno e externo. I. Os valores estabelecidos em contratos de construção. IV. Natureza, qualidade e estado de conservação dos materiais utilizados. V. Os preços relativos às últimas transações imobiliárias. Art. 8º O preço do metro quadrado do terreno padrão, para cada zona fiscal, e o do hectare para a gleba serão fixados levando-se em consideração I. Índice médio de valorização. I. Os preços relativos às últimas transações imobiliárias. I. Os acidentes naturais e outras características que possam influir em sua valorização. IV. Os melhoramentos existentes no logradouro. Parágrafo único. Em caso de obstrução do logradouro pela construção de qualquer obra pública, o imposto será reduzido na mesma proporção da desvalorização ocorrida.
Art. Os preços do hectare para a gleba, do metro quadrado do terreno padrão para cada zona fiscal, e cada tipo de construção serão fixados, anualmente, por decreto do Executivo, até o dia 31 de dezembro do exercício que preceder ao do lançamento do imposto. Art. 10. O valor venal do imóvel predial é constituído pela soma do valor do terreno, ou de parte ideal deste, com o valor da construção e dependências ou anexos. Art. 11. O valor venal do terreno resultará da multiplicação do preço do metro quadrado de terreno padrão pela área corrigida do mesmo, obtida esta através da fórmula de Harper. Primeiro, a área corrigida do terreno, AC, será determinada pela multiplicação da área real, AR, pelo índice de correção, IC, que resultar da raiz quadrada da relação entre a profundidade do terreno, digo, profundidade padrão, PP, e a profundidade do terreno ou profundidade média, obtida esta pela divisão da área real pela testada. Segundo, para efeito de correção de área, considera-se profundidade padrão. I, para a primeira zona fiscal, 40 metros. I, para a segunda zona fiscal, 30 metros. II, para a terceira zona fiscal, 20 metros. Seção II das alíquotas. Art. 12. Quando se tratar de prédio, a alíquota para o cálculo do imposto será, I, de 1%, quando o valor venal do imóvel não exceder a 100 vezes o valor de referência regional, II, de 1,5%, 1,5%, nos demais casos. Art. 12. Quando se tratar de prédio, a alíquota para o cálculo do imposto será, I, de 0,5%, quando utilizado exclusivamente como residência. II, de 0,7%, para as demais utilizações. Redação dada pela Lei nº 908/2001 avos. II, imóveis com valor venal até 200, valor de referência municipal, VRM, terão redutor de 40%, redação acrescida pela Lei nº 941/2001 avos. IV, imóveis com valor venal acima de 200, até 500, VRM, terão redutor de 30%, redação acrescida pela Lei nº 941/2001 avos. V, imóveis com valor venal superior a 500, VRM, terão redutor de 25%. Redação acrescida pela Lei nº 941/2001 avos. Art. 13. Quando se tratar de terreno, a alíquota para cálculo do imposto será, respectivamente, 2%, 1,5%, 1,5% e 1%, segundo a localização do imóvel na primeiro, segundo ou terceiro, zona fiscal. Primeiro, as alíquotas de que trata este artigo serão acrescidas de 0,25%, por cada um dos melhoramentos abaixo com que contar o imóveis. I, água. I, luz. I, pavimentação. Segundo, enquanto o terreno não for edificado e contar no mínimo com um dos três melhoramentos referidos no parágrafo anterior, a alíquota do imposto sofrerá um aumento de 0,25%. Terceiro, o proprietário do imóvel que venha a ser beneficiado com obras de pavimentação e que tenha pago ou esteja pagando em dia a contribuição de melhoria, ficará isento do acréscimo de 0,25% relativo a este melhoramento, pelo prazo de 2 anos, a contar da conclusão das referidas obras. Quarto, o imposto previsto no presente artigo, quando o terreno se localizar em via pavimentada, na primeira e segunda zona fiscal, sofrerá os seguintes aumentos. I 10%, se não tiver passeio. I 20%, se não estiver murado. Quinto, para efeitos de tributação, as zonas fiscais de que trata o caput deste artigo serão delimitados em lei municipal. Seção IV da inscrição. Art. 14. O contribuinte do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Art. 15. O prédio e o terreno estão sujeitos à inscrição obrigatória no cadastro imobiliário, ainda que beneficiados por imunidade ou isenção. Art. 16. A inscrição, para cada imóvel, e promovida. I, pelo proprietário. I, pelo titular do domínio útil ou sem possuidor a qualquer título. I, pelo promitente comprador. IV, de ofício, quando se tratar de próprio federal, estadual ou municipal, ou quando ocorrer um dos casos previstos no artigo 21 e se omitir o contribuinte. Art. 17. O contribuinte deverá requerer a inscrição em formulário padrão, um para cada unidade predial ou territorial, preenchendo sob sua responsabilidade e acompanhado do título de propriedade devidamente registrado, sem prejuízo de outras informações que poderão ser exigidas pela Prefeitura Municipal. Art. 18. Quando se tratar de área loteada, deverá a inscrição ser precedida do arquivamento, na Fazenda Municipal, da planta completa do loteamento aprovado na forma da lei. Primeiro, qualquer alteração introduzida no loteamento deverá ser imediatamente comunicada pelo contribuinte à Fazenda Municipal, ocasião em que fornecerá a mesma planta retificativa devidamente aprovada. Segundo, o prédio terá tantas inscrições quantas forem as unidades, distintas que o integrem, observado o tipo de utilização. Art. 19. Estão sujeitas à nova inscrição, nos termos desta lei, ou à averbação na ficha de cadastro. I, a alteração resultante de construção, ampliação, reforma, reconstrução ou demolição.
I. O desdobramento ou englobamento de área. I. A transferência de propriedade ou do domínio. IV. A mudança de endereço do contribuinte. Parágrafo único. Quando se tratar de alienação parcial, será preenchido novo formulário de inscrição para a parte alienada, alterando-se o primitivo. Art. 20. Na inscrição do prédio, ou do terreno, serão observadas as seguintes normas. I. Quando se tratar de prédio. A. Com uma só entrada, pela face do quarteirão a ela correspondente. B. Com mais de uma entrada, pela face do quarteirão que corresponder à entrada principal e, havendo mais de uma entrada principal, pela face do quarteirão onde o imóvel apresentar maior testada e, sendo estas iguais pela de maior valor. I. Quando se tratar de terreno. A. Com uma frente, pela face do quarteirão correspondente à sua testada. B. Interno, com mais de uma frente, pelas faces do quarteirão que corresponder às suas testadas, tendo como profundidade média uma linha imaginária equidistante destas. C. De esquina, pela face do quarteirão de maior valor ou quando os valores forem iguais, pela maior testada. D. Encravado, pelo logradouro a que se ligar ou pelo logradouro mais próximo ao seu perímetro. Art. 21. O contribuinte ou seu representante legal deverá comunicar no prazo de 30 dias as alterações de que trata o artigo 19, assim como no caso de áreas loteadas ou construídas em curso de venda, vide Lei Complementar número 32/2003 avos. I. Indicação dos lotes ou de unidades prediais vendidas seus adquirentes. I. As rescisões de contratos ou qualquer alteração. Art. 22. A inscrição far-se-á dentro de 45 dias contados. I. Da data de registro do respectivo título de propriedade, no caso de transferência. I. Da data de concessão do habite-se, quando se tratar de construção, ampliação, reforma ou reconstrução de prédios. I. Da data do término da demolição. Seção V do lançamento. Art. 23. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana será lançado, anualmente, tendo por base a situação do imóvel ao encerrar-se o exercício anterior, independentemente de dívidas ou parcelamento de tributos a que possa estar sujeito o contribuinte. Parágrafo único. Alteração do lançamento decorrente de modificação, ocorrida durante o exercício será procedida. I. A partir do mês seguinte. A. Ao da expedição da carta de habitação ou de ocupação do prédio, quando esta ocorrer antes. B. Ao do aumento, demolição ou destruição. I. A partir do exercício seguinte. A. Ao da expedição da carta de habitação, quando se tratar de reforma, restauração de prédio que não resulte em nova inscrição ou, quando resultar, não constitua aumento de área. B. Ao da ocorrência ou da constatação do fato, nos casos de construção interditada, condenada ou reinas. C. No caso de loteamento, desmembramento ou unificação de terrenos ou prédios. Art. 24. O lançamento será feito em nome sob o qual estiver inscrito o imóvel no cadastro imobiliário. Parágrafo único. Em se tratando de copropriedade, constarão na ficha de cadastro os nomes de todos os coproprietários, sendo o conhecimento emitido em nome de um deles, com a designação de outros, para os demais. Seção V da arrecadação. Art. 25. O imposto será pago de uma só vez ou parceladamente, em seis prestações bimensais. Primeiro, o contribuinte que optar pelo pagamento em cota única gozará dos seguintes descontos. I. Pagamento em janeiro, 20%, 20%. I. Pagamento em fevereiro, 15%, 15%. I. Pagamento em março, 10%, 10%. Segundo, o pagamento das parcelas vincendas poderá ser efetuado após o pagamento das parcelas vencidas ou de dívida ativa. Capítulo 2 do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, seção I da incidência. Art. 26. O imposto sobre serviços de qualquer natureza é devido pela pessoa física ou jurídica que, com ou sem estabelecimento fixo, preste serviço dentro da área do município. Parágrafo único.